Afinal, olha só, aliás, quem tem filho pequeno sabe como é gostoso levar eles para a praia, né? A criançada adora. Só que é fundamental tomar alguns cuidados com a saúde e com a segurança para aproveitar o passeio sem dor de cabeça. E hoje a pediatra, a doutora Elizabeth Ternes Pereira, veio aqui para nos dar dicas de quais os principais fatores que você deve prestar atenção na hora de levar uma criança à praia. Ela já está aqui. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Fran. Boa tarde a todos os ouvintes e a equipe da RIC Record. E obrigada. Lembrar assim, ó. Vamos começar porque assim, quem está assistindo já deve estar se perguntando que dicas são essas. Até porque a gente quem tem filho pequeno em casa sabe que é preciso alguns cuidados, né? Nós temos que lembrar que não só quem tem filhos pequenos, mas quem tem filhos adolescentes também. O nível de acidentes aquáticos entre crianças e adolescentes aumenta muito nesse período. O adolescente fica impulsivo e acha que enfrenta todos os desafios. A criança pequena porque não tem limite. Então, assim, jamais chegar perto do mar, da piscina, cachoeira, sem colete para as crianças pequenas. Eu não estou falando em boinha de braço, estou falando em colete porque é a forma mais segura. Colete é melhor ainda que a boinha para criança? É muito mais segura que as boias, porque as boias acabam saindo numa situação de risco. Correnteza, ondas fortes, e o colete não. E é sempre, claro, independente se estiver com boia, com colete, é sempre importante estar de olho também nessa criança, Você tem que estar de olho na criança 24 horas. Não é o caso que ela vai estar dormindo, mas assim, constantemente quando a criança está próxima à água. Não importa se está de colete, está sem colete, porque a criança é ousada, não tem limite, ou acha que enfrenta todos os limites. Ela ainda não sabe o que pode, o que não pode, ainda está descobrindo as coisas. Só para você ter uma ideia, em muitas áreas do país, e a nossa região é uma delas, a segunda causa de mortalidade na infância é afogamento. Nossa. Então, é muito sério. Muito importante. E assim, além do afogamento, também tem a questão da areia, por exemplo. As crianças gostam de andar descalço, então existem algumas restrições, alguns cuidados que os pais devem ter? Assim, as areias podem estar muito contaminadas. Nessa época do ano, são muitas pessoas, né, que vêm de todas as partes do país e fora do país, na nossa região. Então, assim, fungos, bactérias, o próprio vírus pode estar altamente contaminado nas areias. E a criança gosta de pegar areia e pôr na boca. Então, tem que estar cuidando, tem que evitar. E uma dica, talvez, sejam aquelas piscininhas, assim, para que elas possam ficar na areia e não ter tanto contato. Mas também. aí a gente tem que estar muito atento ao sol. Nós temos que pensar no sol amigo e no sol não amigo. Então, a criança pequena, para ficar na praia, ou qualquer um de nós, na verdade, tem que estar no máximo até às 10 ou após às 17. Nós temos que pensar que nós estamos no horário de verão. Às 16 corresponde às 15 horas, no horário habitual. E a gente sabe que a insolação, os raios UV, eles são muito mais potentes e muito mais danosos nessa época, nesse horário. E sempre usar protetor. Os protetores da criança, existem protetores específicos para a idade. Não podemos usar protetor nem repelente em crianças abaixo de 6 meses, mas acima de 6 meses até 2 anos tem um tipo específico, que é recomendado por todo pediatra, e o repelente também. Porque nós temos que considerar o repelente porque nós temos muito inseto na nossa região e causa muitos problemas de pele e podem causar causas graves de infecção de pele com consequências bem severas. E no caso, por exemplo, se for colocar o repelente e o protetor, qual coloca primeiro? É o contrário. É por último sempre o repelente. Entendi. Você tem que passar o protetor, aguardar de 15 a 20 minutos até que seja absorvido pela pele e, por último, passar o repelente. E no caso, para as mamães, para os papais que estiverem nos assistindo, vão levar a criança para a praia. Em quanto tempo tem que estar colocando novamente o protetor? No máximo a cada 2 horas ou logo após tomar banho de mar. Está havendo esse ano uma coisa muito interessante que eu tenho observado no consultório, tenho falado com amigos também que têm observado no seu consultório, lesões de pele.
sabe? Como se fosse urticária extensa depois das pessoas, crianças ou adultos, se exporem a banho de mar. Não sei se é alguma contaminação específica, mas está sendo bem importante. Então, assim, saiu do banho de mar, banho com água, doce para remover qualquer resíduo. Em alguns casos tem sido bem importante. E assim, para aquelas crianças que são menores e ainda usam fraldas, o que fazer nesses casos? Porque tem que cuidar também, não colocar muita roupa ou colocar pouca roupa, o que que faz? É um paradoxo, porque para a criança não sofrer tanto a radiação solar, ela deve usar roupa de manga comprida e calça comprida, mas com esse calor é muito complicado. Quando a criança se molha, essa roupa, ela perde a capacidade de filtrar o raio solar em 50%. Então, assim, criança que usa fralda tem que manter a fralda, mas após a exposição ao mar ou à areia, tem que imediatamente limpar e trocar a fralda. Não pode deixar essa criança horas com aquela fralda ali na areia, como a gente costuma ver. Pela umidade e pela areia. Porque a areia também penetra na fralda. Então, tá certo. E leva a irritações de vulva, irritações anogenitais bem importantes. Então, tá certo. Ó, super dicas aqui que a pediatra nos deu. Então, você que é mamãe, você que é papai, é importante seguir essas dicas para, claro, preservar a saúde do seu filho. Muito obrigada pela tua participação, viu? Obrigada a você.